Oi, gente, eu sou a Marília, lecionadora de português do Projeto Feynman, e nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre resposta discursiva, ou resposta completa, ou parágrafo padrão, como preferir. Eu falo que resposta completa e parágrafo padrão são sinônimos, porque o parágrafo padrão nada mais é do que um parágrafo em que eu vou ter uma estrutura de um texto completa num parágrafo, né? Eu tenho que ter começo, meio e fim, eu tenho que ter frases bem organizadas e tudo direitinho. E a resposta completa nada mais é do que isso. É quando você cria um texto completo numa resposta para responder uma outra coisa, né? A resposta ela não pode ser dependente da pergunta. A pessoa só ao ler a resposta tem que entender, tipo, conseguir inferir o que estava sendo perguntado. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, das pessoas de entenderem o sentido da resposta completa. É que ela tem que ser independente da pergunta. Então você não pode continuar, assim, você leu a pergunta e você vai escrever como se com a pergunta na cabeça. Você tem que pensar que quem vai corrigir não vai estar lendo a pergunta, ele vai estar lendo só a resposta. Então ele tem que conseguir lembrar. Uma coisa que pode ajudar é, tipo, pensa no colégio militar, né? Que são, sei lá, 400 alunos na nossa companhia. Mais do que isso, né? Mas 400 alunos. Imagina, se um professor tivesse que corrigir os professores de sociologia, por exemplo, quando tem que corrigir a E. É o único professor para corrigir a E de 400 alunos. Então, mesmo que sejam só 2 questões discursivas por aluno, são tipo 800 questões para eles responderem. Então, se eles fossem parar toda vez para ler o enunciado de cada prova, mais a resposta, tipo, a gente não ia receber a E nunca. Mas então, pensa nisso, né? Tipo, que eles têm que entender o que está sendo perguntado também está sendo referenciado na resposta. E aí tem alguns, tipo, detalhezinhos que são importantes para você construir a resposta completa, né? Que é não começar com porquê, pois, por isso. Qualquer um desses conectivos não pode começar a resposta completa com isso. Você está começando um parágrafo, então nenhum parágrafo você começa dizendo por que o Brasil foi descoberto em 2000 e... Sabe, tipo, não faz sentido, a não ser que você vá fazer uma pergunta retórica. Mas é só você pensar que essas palavras são conjunções. E qual que é o sentido de uma conjunção? Uma conjunção ela serve para ligar períodos ou parágrafos, ligar elementos de um texto. Se você está começando o texto, você não tem o que ligar ele a nada ainda, porque você está começando. Então não faz sentido você usar uma conjunção no começo se você não tem com o que ligar aquela conjunção. Então não pode começar com esses elementos, conjunções, não pode começar com sim ou não. Se você precisa dar uma resposta de sim ou não, um professor já me explicou que por exemplo, tá perguntando, sei lá, você gosta de laranja? Aleatório. Aí você responderia, tipo, eu gosto de laranja, vírgula, sim. Ou então, eu não gosto de laranja. Tipo, um exemplo muito tosco, mas assim, não começar com sim ou não em hipótese alguma. Também, por você estar iniciando um texto, você tem que dar espaço de parágrafo como se fosse fazer um parágrafo normal numa redação de Enem, por exemplo. Então, a translineação, a questão da rasura, do espaço dos 2 dedos para começar o parágrafo, tudo isso conta numa resposta discursiva, numa resposta completa. E pode ser que isso não seja, tipo, eu vou fazer o PAS, eu vou fazer o Enem, então isso não é importante para mim porque são provas de múltipla escolha. Mas quando você treina a resposta discursiva, o parágrafo padrão, você tá também treinando escrever textos e a redação. No PAS não é tão importante, mas no Enem é fundamental você ter uma boa nota na redação.
Então, é importante a gente treinar, né? Como a gente não tem muitas produções no colégio, então o que nos resta é treinar a resposta discursiva que seja, né? E então, a questão das rasuras, a rasura ela tem que ser só com um traço, não tem que botar em parênteses, fazer um risco gigantesco, nem nada. E uma coisa que me ajuda muito é pensar em períodos curtos. Período nada mais é do que uma frase, né? Uma frase que tem verbo. Então, quando a gente coloca... Porque, às vezes, quando a gente quer escrever um período muito longo, aí fica aquela coisa, né? Sim, tipo, blá, 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 pois, já que, por isso... Às vezes fica um negócio gigantesco que quando chega no final que você vai colocar o ponto, você não sabe mais nem o que tava falando no começo. Então, o ideal é você escrever com frases curtas e objetivas, tipo, coisas rápidas mesmo. E outra coisa que é fundamental é quando pede opinião. Na sua opinião, tal coisa. O que você acredita sobre determinado assunto? A gente não fala em resposta discursiva, eu acho, eu acredito. Não. Porque. Pensa numa dissertação. Uma dissertação é um texto expositivo argumentativo que você tem que dar a sua opinião. Mas a gente dá a nossa opinião sem usar os pronomes pessoais, sem usar na primeira pessoa. Então, uma resposta, ela segue essa mesma linha, que você não vai usar a primeira pessoa. Então, assim, não precisa falar, eu acho que tá. Se você tá sendo pedido a sua opinião, já começa direto falando o que você acha, sem precisar colocar, eu acho que isso. Não, você só coloca a informação de acordo com o que você pensa, né? E eu acho que basicamente é isso. Esses pontos principais principal, eu acho que é essa questão do quando pede opinião. E o do iniciar com sim, não, porque, pois, isso é muito, muito, muito fundamental, assim, muito importante. Também, de certa forma, dando continuidade a outra aula de procedimentos de leitura, eu vou responder uma questão do Enem e depois eu vou meio que transformar ela para uma questão discursiva, só para, tipo, ter um exemplo de um parágrafo padrão, uma resposta completa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar um outro vídeo, colocar uma outra aula, resolvendo 2 questões do Enem, que eu vou responder a questão normal e depois transformar ela para como se fosse uma questão discursiva mesmo, para vocês terem 2 exemplos de parágrafos padrões. Espero que tenham gostado. Qualquer feedback, qualquer avaliação, sugestão para melhorar os vídeos, deixe nos comentários, por favor, que é muito importante. Obrigada por terem assistido e até a próxima!